Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração do fim da noite. Hora das completas, Paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica, rezando o dia inteiro com você ao vivo. 6 da manhã, meio-dia, 10 para as 3, o terço da misericórdia, 18 horas, hora do terço, e agora a oração do fim da noite. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica, e também da liturgia das horas do Apocalipse. Inclusive, a nossa liturgia aqui, eu só vou confirmar antes de falar, vamos confirmar aqui, só vai até dia 26. Professor, só dia 26? Só dia 26. Aqui não tem 27, 28, 29 e 30, porque está no livro do Advento. Esse ano, porque é assim, o Advento, o máximo que ele começa é no dia 27. É o máximo. Então é assim, 26, pode começar 27, 28, esse ano começa dia 3. Mas aí nós fizemos o quê? Então, o livro, eu fiz assim, o livro começa no primeiro dia do Advento, o primeiro mais antes, que é possível, dia 27. Aí achei desnecessário aqui colocar de novo 27, 28, 29, 30, ia copiar de um e colocar no outro, ia meio chovendo molhado, ia ter, no caso, que ir até dia 3, né, dia 2 de dezembro. Então, achei que era chovendo molhado, decidi, nem ia dar para fazer isso também, aí eu decidi guardar o espaço para a gente poder colocar, então, o ofício dos defuntos, o ofício dos fiéis defuntos, que não é lá Ezequias, é um ofício, a liturgia das horas mesmo, para ser rezado pelos fiéis defuntos, tá certo? Já expliquei já aqui uma vez, né, que nós lemos uma história aqui das almas do purgatório, que tinha um frei mocinho que morreu. Aí ele apareceu pedindo orações para o abade. E o abade reuniu então os monges todos e foram rezar o quê? O ofício dos defuntos. Né? E foi então que depois que terminou de rezar o ofício dos defuntos, ele viu que o rapazinho tinha saído do purgatório, tinha entrado na glória de Deus. Então aí foi aquilo que eu estava na dúvida, ponho, não ponho, ponho, não ponho, ponho, não ponho. Depois dessa história, obviamente, se precisava de mais algum sinal para fazer, estava na cara que o Senhor queria que colocasse. Então, foi colocado no último volume o ofício dos defuntos. É interessante que sempre na capa, quando tem alguma coisa diferente, eu marco assim, olha lá. Ó. Eu venho aqui e marco num quadradinho vinho, no seu livro aí tem, ó. Um quadradinho vinho, assim, escrito em branco. Né? Então, é isso. Assim você sabe que no último volume, se um dia você precisar, tem o ofício dos defuntos, tá bom? Claro, no missal vai ter Ezequias, finados, vai ter tudo isso, mas também existe a possibilidade de rezar o ofício dos defuntos. Note que o abade não realizou missa nenhuma, nem celebração, a não ser a própria liturgia das horas para os defuntos. Por isso me interessou bastante, eu fui lá e trouxe para vocês, fui pesquisar e tal, e trouxe esse material antigo, não é coisa dessas liturgias novas aí não, tudo antigo para nós, tá bom? Vamos iniciar então nossas orações aqui na página 41 do livrinho. Bom, são as orações iniciais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim,
não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistide fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor. Afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai e ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito agora e sempre. Amém. Vamos então para a segunda parte. Vai ligar aquele outro também lá que está quente, professor. Vamos lá. Na página 165. Antífona. Ouve, Senhor, a minha oração. Salmo 142, versículos 1 a 2. Senhor, ouve a minha oração. Põe atentos os teus ouvidos à minha súplica, segundo a tua verdade. Ouve-me segundo a tua justiça, e não entres em juízo com o teu servo, porque nenhum homem vivente se achará justo diante de ti. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, ouve a minha oração. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos suplicar ao Senhor. Supliquemos ao Senhor que escute a nossa oração. Supliquemos ao Senhor por misericórdia, para que não nos castigue de acordo com que os nossos pecados merecem.
de acordo com que os nossos pecados até deveriam ser castigados, mas peçamos a infinita misericórdia do Senhor sobre nós, porque sim, nós somos falhos e estamos ainda começando nesse caminho, estamos aí no início, já demos vários passos, mas ainda é só o começo desse caminho importante que nós estamos, que é o caminho da salvação, o caminho da nossa conversão. E quantos de nós não perderam tempo nessa vida, ou pior ainda, né? Porque aquela pessoa que está aí no vai da valsa, está aí no meio do mundo, né? Valsando nas coisas do demônio aí, às vezes sem nem saber, é uma coisa. Mas o pior é que muitos de nós estavam procurando o Senhor na igreja que se transformaria em igreja bergoliana, após o golpe que derrubou o Santo Padre São Bento XVI. Quantos de nós não estavam procurando? Isso é que é pior. E infelizmente não percebemos que quando o Santo Padre levou o golpe, ali deu o cisma, ali foi a divisão, dali para frente as coisas só fizeram água, pode reparar. Foi isso aí em 2013, 28 de fevereiro de 2013. A partir daí tudo foi fazendo água, tudo foi ficando cada vez pior, tudo foi ficando assim cada vez mais estranho, até nós chegarmos aí nesse sínodo que terminou agora recentemente, mais estranho do que nunca, que diz que também não terminou, porque no ano que vem tem continuação, tem terceiro tempo, né? E depois tem quarto tempo, e eles vão continuar insistindo até conseguir fazer o que eles querem. Bom, a igreja lá, bergoliana, é a igreja deles, não é a nossa católica apostólica romana. Então, sejam felizes aí enquanto vocês estão no poder, porque depois tem um inferno para serem felizes para sempre. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se o Senhor for nos julgar pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, olha, não há ser vivente nesse mundo que consiga passar por essa peneira tão terrível. E o pior é que sim, nós seremos julgados aí em dois momentos, né? Ou agora, quando se o Senhor nos chamar, antes do fim dos tempos, ou no juízo final, na hora que acabar esse mundo aqui, o Senhor chamar, vem para cá que agora eu vou julgar os vivos e os mortos. Primeiro os mortos, como nos ensina São Paulo, e depois os vivos. A última aí, a turma, a última leva são os vivos que sobraram na terra. E realmente nós precisamos então da divina misericórdia do Senhor como tábua de nossa salvação, porque se for para dar de frente com o justo juiz aí de cara limpa, só com os nossos méritos nas mãos, coitado de nós. Temos sim que cavar o máximo de méritos possível, juntar no céu o máximo de méritos possível, mas isso não quer dizer que simplesmente eliminou as nossas faltas nesse mundo. Então, nós precisamos parar de pecar, combater o pecado ao máximo, minimizar o pecado ao máximo que nós pudermos e ainda pedir perdão pelo que a gente já fez, né? Contando aí na confissão espiritual com a misericórdia do Senhor, e depois disso começar aí a fazer jejum, penitência, muita oração para cumprir, para pagar pelas penas dos nossos pecados, antes que a gente caia no purgatório, por não ter expiado as penas. E isso nós estamos vendo aí no mês das almas, é uma coisa seríssima. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nos encontremos com Jesus misericordioso, como Ele mesmo promete, que aqueles que forem fiéis à divina misericórdia, eles vão se encontrar com Jesus misericordioso e não com o justo juiz. E que os outros que não querem a divina misericórdia vão se encontrar diretamente com a sua justiça. Então queremos a divina misericórdia, mas não uma misericórdia assim condescendente, uma misericórdia que deixa fazer tudo, uma divina misericórdia que tudo é permitido, tudo convém, que passa a mão na sua cabeça e fala: tá bom, criança, tá perdoado, pode continuar errando, pecando à vontade, porque tem gente que faz isso até em música. Diz que simplesmente por tudo que a pessoa faça errado, por tudo que a pessoa, sabe, ainda assim o Senhor vai perdoar e não vai levar isso em consideração. Não, o Senhor vai perdoar se a pessoa voltar para o Senhor, se ela se arrepender e voltar como o filho pródigo com o coração contrito. Aí sim, aí se comprometendo a não pecar mais, pelo menos fazendo esse propósito firme e pedindo perdão na confissão espiritual. Agora, não simplesmente pode ir e simplesmente pecar o quanto você quiser, isso não. Mas infelizmente já foi subvertido, porque o demônio, vendo que estava perdendo, primeiro combateu Santa Faustina, combateu a Divina Misericórdia, né? Conseguiu aí que o Vaticano não aprovasse durante décadas
Depois, então, quando finalmente o Papa João Paulo II aprovou a festa da Divina Misericórdia, pânico geral no inferno. O que eles fizeram? Colocaram seus correligionários para distorcer a Divina Misericórdia. E virou uma grande permissividade. Tudo é permitido, tudo convém. Imagina, Deus é amor, paz é amor, bicho. Ele jamais vai condenar ninguém. Então, é a gente mesmo que se condena. O Senhor só dá a sentença. Mas quem se condena somos nós ao fazermos pecados. Então temos que ter cuidado, porque quanta coisa ruim nós aprendemos, a gente buscando o certo e aprender o errado, não só na igreja bergoliana, mas inclusive também em sites que muitos são bergolianos. Você entra em um monte de site católico aí, no fundo é bergoliano enrustido, só você que tem pouca experiência não percebe. Tem gente aqui que já vê, mas a grande maioria aqui tem pouca experiência. Seria legal pedir aí a Nossa Senhora, o anjo da guarda, que mostrasse ao Espírito Santo, para você não ficar entrando de fria. Você vê um site ali, tem uma matéria que você estava procurando, um assunto, você entrar no site e vasculhar o site primeiro. Quem são vocês? Depois eu vou ler. Primeiro, quem são vocês? Aí sim a coisa funciona, não simplesmente ir aí ouvindo o primeiro estranho que fala qualquer coisa, porque você não sabe quem é ele nem o que ele está querendo. Então tem que ter cuidado com isso. Você não sabe nem para quem ele trabalha. Muita gente trabalha para a igreja bergoliana aí, você não está nem sabendo dos conluios, dos conchavos. Muita gente está criticando a igreja bergoliana, mas está dentro da igreja bergoliana, continua sendo bergoliano, e na verdade é só uma forma de chamar os leigos para dizer, olha, vem aqui que eu vou te contar, você quer saber o que está errado? Vou te contar o que está errado, e no meio já coloca mais, tem bons padres, mais nós temos que ir para a missa, mais o próximo papo vai ser melhor, e vai jogando um monte de ideia. O esquema é esse. Então, a gente não pode cair nessas coisas, nem em vídeo e nem em site também. Tenha muito cuidado com esse tipo de coisa, com esse tipo de pesquisa, tá certo? Então é isso, meus irmãos. Contemos com a misericórdia e busquemos a misericórdia infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, porque para se ver diretamente com a justiça do Senhor, a eterna justiça do Senhor perfeitíssima, a gente se ver direto com o justo juiz, isso sim não vai ser bom, isso sim vai ser duro, vai ser uma prova de fogo. E muitos não passam, tem os que despencam para o inferno, porque o demônio está ali como advogado de defesa no julgamento de cada um de nós, e tem aqueles também que vão para o purgatório, sofrer no purgatório por bastante tempo. Então eu estava lendo aí que tem um padre, né? Ele estava no purgatório há 40 anos, por falta assim de cerimônia, por falta de respeito ao celebrar os sacramentos. Não que ele fosse vestido de palhaço, naquela época não tinha isso, né? Não que ele fosse essas aberrações que a gente vê agora, mas ele somente estava faltando, ele não tinha aquele zelo que devia ter com os sacramentos, quando ele celebrava os sacramentos, 40 anos no purgatório. Eu fiquei imaginando essa turma que está aí, quanto tempo vai ser, se é que vai para o purgatório e não vai direto para o inferno. Muita gente vai. E fiquei imaginando o que vai ser de nós também quando a gente chegar perto do Senhor, se a gente simplesmente não fizer o possível pela igreja doméstica e não levar tudo muito a sério e com muito zelo. Então vamos ter esse cuidado com as coisas de Deus. Não, ninguém está tendo cuidado, então, ninguém é outra coisa. Nós somos nós e ninguém é outra conversa. Pelo menos a gente faz. Pelo menos que nós façamos a nossa parte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O que não pode é justamente isso, né? Falar, mas ninguém está fazendo, também não estou. Então, todo mundo está condenado, então você vai também. Uma coisa é dizer isso. Mas ninguém estava fazendo, então, e todo mundo que não estava fazendo está tudo indo no inferno. Entendeu a lógica? Ninguém está nem com o purgatório aqui, que é garantido, gente. Só existe uma garantia por enquanto. Bom, existe a garantia do amor de Deus, da misericórdia de Deus infinita por nós. E a garantia que a gente, assim, não precisa fazer nada para ir para o inferno. Para o inferno vai mesmo. Então tem que se esforçar para chegar no céu. O objetivo tem que ser o céu. E de repente, se o seu objetivo era o céu, mas você deu uma fraquejada, aí você caiu pelo menos no purgatório. Dos males menores, né? Vai ser péssimo, mas pelo menos não é o inferno. Evangelho, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor.
Estamos aqui em São Mateus, capítulo 27, versículos 55 a 66. Achavam-se ali também, vendo de longe, muitas mulheres que desde a Galiléia tinham seguido a Jesus, subministrando-lhe o necessário, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E quando foi lá pela tarde, veio um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Esse chegou a Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Pilatos mandou então que se lhe desse o corpo. Tomando, pois, o corpo, amortalhou José num asseado lençol e depositou-o no seu sepulcro, que ainda não tinha servido, o qual ele tinha aberto numa rocha, e tapou a boca do sepulcro com uma grande pedra, que para ali revolveu e retirou-se. E Maria Madalena e a outra Maria estavam sentadas defronte do sepulcro. E no outro dia, que é o seguinte ao Parasceve, dia da preparação da Páscoa, os príncipes dos sacerdotes e fariseus acudiram junto à casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, vivendo ainda, disse que ia ressurgir depois de 3 dias. Dá logo ordem que se guarde o sepulcro até o dia 3º, para não suceder que venham seus discípulos e o furtem, e digam à plebe que ele ressurgiu dos mortos, pois dessa sorte virá o último embuste a ser pior do que o primeiro. Pilatos lhe respondeu: Vós mesmos tende guardas, ide e guardai-o como entendeis. Eles, porém, retirando-se, trabalharam por ficar seguro o sepulcro, selando a campa e pondo-lhe guardas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho. Perdoe-nos nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, a calúnia não tem fim. Começaram a calúnia já naquela época. Então, de repente, aqueles judeus, fariseus ali, simplesmente lembraram, mas eles não estavam acusando Jesus, que tinha dito que ia derrubar o templo, em 3 dias reconstruiria. Acusaram tanto Jesus disso, agora não, agora ele já fala, ele falou que vai ressuscitar em 3 dias, então estão sabendo. Estavam sabendo, estavam perseguindo, estavam seguindo, estavam aí como tanto Bergogliano faz com a gente, fica no encalço, perseguindo, denunciando, armando, fazendo o possível para prejudicar e acabar com a gente. É isso. E nem saber a verdade não resolve nada. Quanta gente aqui ouve pregação, assiste os vídeos só para criticar, depois não adianta nada porque não se converte. A mesma coisa que essas pessoas estavam diante de Jesus, diante do Deus vivo, Deus encarnado que se fez homem na terra, Filho de Deus feito homem, e ainda assim não acreditaram, não quiseram saber. Também não era confortável, né? Jesus é Filho de Deus, chega no templo, pronto, todo mundo tem que servir o Senhor. Aliás, ele é Filho de Deus, ele é filho do dono da igreja, ele é o dono da igreja. Então, como assim vamos fazer o que a gente quiser fazer? Não, agora vocês não fazem mais o que vocês querem fazer, vocês têm que obedecer ao Senhor. Pronto, já foi o suficiente para entrarem em parafuso e quererem de qualquer forma acabarem com o Senhor, como acharam que tinham acabado. Mas o que chama mais a atenção nessa conversa toda é justamente que eles sabiam da promessa de Jesus, que Jesus ia ressuscitar. Aí já inventaram, os discípulos vão lá buscar o corpo. Então, José de Arimateia rolou uma grande pedra, eles mandaram selar a pedra, cimentar a pedra lá para ninguém mexer. E botaram guardas em volta, para você ver como quando o anjo aparece, destampa ali a pedra do templo, destampa a pedra do túmulo, para você ver então que é mais um milagre, porque estava tudo ali fechado, tudo ali assim cimentado, passou o dia de sábado inteiro naquela situação. Só no final então um anjo aparecer, causa-se o terremoto, rola-se a pedra, e aí então o Senhor sai e o anjo permanece. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é assim que as coisas são, e no entanto até hoje tem muita gente que não acredita. Felizes aqueles que acreditam, que leem o Evangelho e acreditam em Jesus, o Evangelho verdadeiro também. Felizes aqueles que acreditam que o Senhor ressuscitou, ele mesmo disse isso para São Tomé. Acreditaste porque me viste, Tomé. Felizes aqueles que vão acreditar sem terem visto. Felizes somos nós que acreditamos na ressurreição do Senhor.
e em tudo que aconteceu ali nós sabemos que tudo isso é verdade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, continuemos com fé, cuidado com o que você lê. Vai começar a ler coisas aí que são heréticas para colocar minhoca na sua cabeça. Vai ler aquele eram os deuses astronautas, aquilo é um absurdo. Vai ler essas coisas para quê? Para se envenenar. Eu quero saber onde está o defeito, porque eu vou criticar. Nem faça isso. Não se faz isso. Não se entra no meio da heresia para depois dizer, bom, deixa eu ver o que eu vou criticar. Não, a gente já nem entra. Não se entra, porque não adianta, gente, o nosso tempo, não adianta combater a heresia mais, não. Agora é só o Senhor que pode, o negócio está tão arraigado a isso. Foram décadas de teologia da condenação, que surgiu na década de 60, nos porões da KGB, o Serviço Secreto Russo, soviético. Na época da União Soviética, que a Rússia dominava ali um grande território, vários países em volta. Então formavam um bloco chamado União Soviética. Para quem é mais velho aí lembra disso, da Guerra Fria. Então, meus irmãos e minhas irmãs, isso foi criado, essa teologia da condenação, pelos comunistas. Podia ser uma coisa boa? Claro que não. Já foi criado para destruir mesmo a igreja. Aí foram chamados alguns do clero para ouvir a conversa ali, foram lá, aprenderam a cartilha da teologia da condenação e começaram a pregar na mídia, lançar livros, falar com as pessoas, e o resultado é esse que nós estamos vendo. Sucesso de um lado, eles conseguiram colocar um papa deles lá, fracasso do outro, nem assim não conseguem fazer o que querem no sínodo. Vitória de Deus. O Senhor está atrasando-os. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muita fé e muita confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar a nossa caminhada na Igreja Verdadeira, Católica, Apostólica Romana, que agora está nas casas. Vamos continuar em frente, firmes na fé, firmes na paçoca aí, porque as coisas estão realmente por pouco tempo agora. Quanto mais passa o tempo, cada dia é um dia a menos para o final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras,
deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda a paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos então a nossa oração do fim da noite. Agora vamos descansar. Amanhã estaremos de volta às 6 horas da manhã com você ao vivo na Laudes, oração do início da manhã, do início do dia. Obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite a todos vocês. Bom e santo repouso. Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.